Ok, meu app em Flutter agora precisa trabalhar com arquivos do tipo texto, fotos ou vídeos e eu preciso mandar isso para a cloud. Como que eu vou fazer isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o upload e o download de arquivos usando o Firebase Store. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o upload e o download de arquivos do tipo texto, fotos ou vídeos usando o Firebase Storage dentro do Flutter. O Firebase Storage é um sistema de armazenamento de arquivos do Firebase que utiliza toda a infraestrutura do Google Cloud, ou seja, você vai conseguir armazenar seus arquivos com segurança, com escalabilidade e muitas outras funcionalidades. E se você gosta de vídeos sobre Flutter e Firebase, se inscreva gratuitamente no canal para que toda semana você receba novos vídeos sobre esse tema e que vão te ajudar muito a crescer na sua carreira. Bora pro vídeo! Bom pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui no nosso projeto é instalar o Flutterfire para que a gente tenha acesso então ao Firebase Storage. Então como vocês podem ver aqui, basicamente a instalação eu segui o passo a passo aqui do próprio Flutterfire, tá? Então ele é bem preciso aqui na configuração dos packages, e você também vai precisar fazer a configuração tanto para o iOS e também para o Android, se você for utilizar nas duas plataformas, tá? O Firebase Storage. Então basicamente você vai precisar dessas duas funcionalidades. Além de tudo, você precisa criar um projeto, obviamente, no Firebase. Então você vai entrar lá, console.firebase.google.com, tá? E aí você vai criar o seu projeto. Depois que você fizer todos, habilitar todos os SDKs e os aplicativos no Firebase, você vai fazer então a última instalação, que é a do Cloud Storage. E aí basicamente você vai adicionar as dependências, que é o Firebase Core e o Firebase Storage, e então você vai começar a trabalhar com os arquivos de fato. Bom pessoal, então no código aqui vocês podem ver que eu instalei o Firebase Core, o Firebase Storage e também eu instalei aqui o Image Picker. Então, quando a gente vai trabalhar com arquivos no Firebase, você pode basicamente trabalhar com arquivos do tipo file, você pode trabalhar com base 64, que também é bem interessante se você for trabalhar com strings, ou mesmo você pode até trabalhar com a leitura ali de strings e converter isso em um arquivo. Então, são várias formas de você trabalhar e a documentação mostra ali como que você faz para trabalhar com esses diferentes tipos de arquivos. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o tipo file e aí a gente vai puxar da nossa galeria de fotos aqui usando o Image Picker. Mas você poderia trabalhar com fotos da câmera, você poderia trabalhar com PDFs que o usuário enviou, entre outros dados que vão vir do sistema de arquivos. O nosso arquivo main, tá? O que nós estamos fazendo? Basicamente nós temos o nosso main vai chamar a classe app, e na classe app nós estamos fazendo então a inicialização do Firebase. Então basicamente a gente chama aqui o inicialização, e aí a gente utiliza o initialize app para pegar o app padrão do Firebase. Lembrando que nas configurações a gente precisa daqueles certificados, que é o googleinfo.plist, que a gente precisa colocar para o iOS, e o googleservices.json, que você vai baixar lá do Firebase Console. Se você ainda tem dúvida de como configurar o Flutterfire, tem alguns vídeos aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição também de como utilizar e como configurar o Firebase dentro do Flutter. Bom, nós temos aqui então a nossa widget build. Basicamente nós temos um material app e como home, aqui que vem a parte interessante, nós vamos ter um future builder. Então a inicialização do Firebase lá demora um pouco, então a gente vai utilizar o future inicialização e no nosso método builder a gente faz algumas verificações. Então se o Firebase ele carregou corretamente, a gente vai exibir então storage page, que vai ser essa página aqui que está sendo exibida no nosso simulador. Se ocorrer algum erro, a gente pode exibir uma página de erro e, caso contrário, a gente exibe, por exemplo, um loading ou uma splash screen, uma segunda splash screen para o usuário. E aqui está a nossa storage page, que é onde a gente vai trabalhar, então, de fato, agora com o nosso Firebase Storage. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar um método para a gente recuperar as imagens da galeria. Então, para isso, a gente vai criar esse método chamado getImage e ele vai retornar um filter que vai ser um X-File. Tá? E aí ele tem uma interrogação aqui, por quê? Porque o usuário ele pode não selecionar uma foto na galeria, então o Image Picker vai retornar, nesse caso, nulo. Então aqui a gente cria uma instância do Image Picker
tá? E aqui a gente vai tentar capturar a imagem. Então, picker.pickImage, e a fonte vai ser a galeria. Então, imagesource.gallery, e aqui a gente vai retornar a imagem, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa agora é trabalhar com o método de upload. Então, para isso, a gente precisa recuperar uma instância aqui do Firebase Storage. Então, aqui a gente pode declarar uma variável do tipo final, chamada Firebase Storage. Storage recebe Firebase Storage.instance. Então, dessa forma, a gente vai ter a instância aqui do nosso storage. Na sequência, a gente vai então criar aqui a nossa função de upload. Então, essa função, no primeiro momento, ela também vai ser um filter do tipo void. Depois a gente vai fazer uma alteração. A gente vai chamar de upload. Essa função também vai ser assíncrona. E aqui a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um path, tá? Ou seja, o caminho da imagem que vai estar salvo, tá, dentro do seu dispositivo. Então, feito o recebimento desse parâmetro, a gente vai então recuperar um arquivo, né? Ou seja, um file. Então vai ser file, recebe um new file, e aqui a gente vai colocar o path. Na sequência, a gente vai usar então uma instrução try-catch, e aqui a gente vai ter uma exception que vai ser a Firebase exception. A gente vai capturar essa exception, e aqui a gente vai poder fazer um determinado tratamento. Então, por exemplo, exibir um erro aqui. E aí vocês podem depois customizar esses erros, tá? Mas, por exemplo, erro no upload. E aqui você pode trabalhar, por exemplo, fazer o if, else, aqui, etc., para trabalhar com o código que vai vir do Firebase. Tá? Então, como eu falei, depois vocês podem customizar essas exceções. Então, a gente vai criar agora uma referência, tá? Exatamente da pasta onde nós vamos salvar a imagem e também do nome dessa imagem. Então, vai ser geralmente diferente da imagem que vai estar no sistema, tá? No caso no Android ou no iOS. Então, a gente vai salvar na pasta Images. Essa pasta vai ser o que vai ficar no Firebase Storage. Eu vou chamar de img, o nome dessa imagem, traço, e aí aqui a gente vai colocar algum identificador único. Então, uma ideia é a gente utilizar aqui um datetime.now, vamos só fechar aqui, datetime.now, e aqui a gente pode utilizar, por exemplo, um toString, e no final a gente vai adicionar a extensão, nesse caso, .jpg. Se você for trabalhar com outro tipo de arquivo, você pode colocar PNG e assim por diante. Bom, e agora a gente vai fazer o upload para o Firebase Storage. Então, basicamente, a gente vai usar aqui a instrução await, tá? Ele é um método assíncrono, storage.ref, então a referência seria o local que você vai salvar no Firebase Storage. Então, a gente vai salvar aqui nessa referência, tá? Que a gente colocou aqui, então exatamente na pasta images, com o nome dessa imagem. E agora, basicamente, a gente vai colocar o put. Aí vocês estão vendo que tem vários tipos de métodos, né? Como eu falei para vocês, string, file, data e blob. A gente vai utilizar o file. E aqui a gente vai passar o arquivo, que é a imagem que a gente recuperou lá no nosso sistema. Beleza? Então, dessa forma aqui, ainda vai ter mais coisas para a gente trabalhar, mas dessa forma a gente já consegue enviar um arquivo lá para o Firebase. Bom, como que a gente vai chamar essa ação? Então vejam que eu tenho aqui no app bar, né, como vocês veem aqui, eu tenho um ícone de enviar. Então esse ícone de enviar, a gente vai criar uma função, né, um método para invocar, né, tanto o pickImage quanto o upload. Então a gente vai chamar aqui uma função chamada pickAndUploadImage, beleza? Essa função a gente vai criar aqui logo abaixo, também vai ser assíncrono. E este método aqui, ele vai ser então responsável por fazer o quê? Pegar um Xfile, fazendo um await no getImage. A gente vai verificar se este file, né, ele é diferente de null, senão a gente não vai tentar, né, fazer o upload por Firebase. E aqui a gente vai fazer um await upload file.path. Então aqui a gente passa o path, tá? Ou seja, o caminho do arquivo dentro do sistema, ali no caso do Android ou do iOS. E aí, dessa forma, a gente já vai conseguir fazer aqui o upload, tá, lá para o Firebase. Tá? Então, vamos ver.
Vou mostrar aqui para vocês, olha, a gente não tem imagens até o momento no nosso storage. Vejam que ele tem uma localização padrão, então aqui você pode, por exemplo, ir criando, né, como vocês viram aqui na direita, eu posso ir criando pastas, tá, conforme a necessidade. Então vamos atualizar aqui o nosso aplicativo e vamos fazer o teste para ver se ele vai fazer o upload da imagem. Então clicando, ele vai para a galeria de imagens. Se eu selecionar uma foto, em teoria ele vai enviar para o Firebase. Veja que no momento a gente não tem nenhum tipo de feedback ainda. Então agora a gente vai atualizar aqui o nosso storage e viram que agora eu tenho uma pasta chamada Images e dentro da pasta Images nós vamos ter a imagem que foi enviada. Então com o nome IMG traço a data que a gente colocou. E aí aqui a gente já tem a imagem no Firebase. O importante aqui, pessoal, tá? Isso é um alerta. Assim como o Firestore, você também precisa configurar regras de segurança para o Firebase Storage. Por quê? Se você não colocar as regras de segurança, qualquer pessoa que conheça, né, as suas credenciais de acesso ou faça uma engenharia reversa ali no Flutter, pode conseguir fazer uploads ou mesmo deletar suas imagens do storage. Tá? Então, como que você vai fazer essa configuração de regras? Basicamente, você vai acessar aqui no Storage a aba aqui Rules, né, ou seja, regras, e aqui você vai então especificar as regras, tá, conforme o seu aplicativo. Então no meu caso, como eu estou testando, basicamente eu coloquei que qualquer coisa que seja enviada para a pasta images / um ID qualquer, eu vou permitir a leitura e a escrita. Então nessas regras, aí vocês vão acessar depois a documentação, você pode colocar aqui, por exemplo, para evitar que somente o usuário logado ele possa fazer o upload, né? Ou você pode dizer que ninguém pode deletar uma determinada imagem. Então, tem vários exemplos na documentação e depois vocês podem fazer esse tipo de configuração e é extremamente importante porque senão vai ficar aberto, né, o seu Firebase Storage e aí qualquer pessoa vai poder deletar as suas imagens desde que conheça as suas credenciais. Bom, pessoal, então legal, a gente já está conseguindo enviar o arquivo, porém ainda está muito pobre, né, o nosso aplicativo, então ele não está dando nenhum feedback, né, para o usuário. Então qual que é a ideia agora? A gente vai adicionar um loading, tá, em substituição ao ícone de envio e a gente vai substituir esse título Firebase Storage pela porcentagem ali que ele vai estar enviando de arquivos. Então a primeira coisa vai ser adicionar duas variáveis, uma chamada upload, que a gente vai inicializar com falso, e uma chamada total para a gente demarcar quantos bytes, né, ou seja, quantos % estão sendo enviados de um arquivo. Então, se eu tenho um arquivo de vídeo, por exemplo, que é muito grande, é legal a gente contabilizar essa porcentagem. Bom, na sequência, aqui no nosso método de upload, a gente vai alterar para uma upload task. Tá? E a gente vai retornar esse tipo de informação. Então, agora, ao invés de eu fazer aqui um await no storage ref, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar esse storage.ref.putFile e aí com isso a gente tem uma upload task. E aí dessa forma a gente consegue controlar ali se a ação de upload ela está acontecendo, se ela está pausada, se ela foi cancelada e assim por diante. A segunda coisa que a gente vai alterar, tá, vai ser o método pick and upload image. Então o que a gente vai fazer agora? Vejam que agora eu não vou mais simplesmente esperar aqui o upload. Então a gente vai criar aqui o nosso upload task, chamada task, e vai receber aqui então o upload task. Com essa task em mãos, a gente pode acessar então o snapshot events, ou seja, os eventos que vão acontecer enquanto o arquivo ele está sendo enviado, né, para o Firebase, e a gente vai fazer um listing nesses eventos. Que tipo de evento vai ser? Vai ser um task snapshot, que a gente pode chamar de snapshot, né, que seria o comum, e a gente vai marcar também aqui como assíncrona esta função. Bom, então aqui o que a gente vai verificar? A gente vai verificar se o snapshot, ponto, e aí vocês estão vendo que tem várias informações aqui que vocês podem utilizar, a gente vai utilizar aqui o state, e a gente vai verificar se o task state, ponto, e aí vocês estão vendo que a tarefa de upload ela tem vários estados, então ela pode ter erro, ela pode ser cancelada, pausada, se está running ou se está sucesso, né? Ou seja, se foi um sucesso. Então a gente vai verificar se está rodando,
Então, se estiver rodando, ou seja, se o upload estiver sendo feito, a gente vai fazer um set state, tá? Aqui por exemplo, mas em produção seria legal vocês usarem um gerenciador de estado, tá? Um pouquinho mais robusto. A gente vai utilizar então o uploading recebendo true, e agora a gente vai fazer o cálculo do total. Então, esse total, pessoal, basicamente a gente vai acessar o snapshot, bytes, né, transferidos, dividido por snapshot, e aí vai ter o total de bytes deste arquivo. E no final, a gente multiplica por 100 aqui para ter a porcentagem total aqui daquele momento do upload. Caso contrário, né, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma outra verificação, e aqui a gente vai verificar agora se foi sucesso o nosso upload. Então, se foi o sucesso, basicamente a gente vai fazer aqui um set state, e a gente vai mudar então o uploading para falso, porque então já foi, né, finalizado o upload. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente vai mudar então a nossa app bar baseado, né, nas ações aqui de upload. Então, como que a gente vai trabalhar? Então, aqui no título, a gente vai verificar então se uploading. Então, se estiver uploading, a gente vai exibir então o texto. Então, vai ser um text. Esse text a gente vai colocar dessa forma. Vai ser o total, ponto round, para que ele não mostre ali um double, né, com várias casas ali da divisão, % enviado. Caso contrário, ele mostra então o Firebase Stored. No ícone, a ideia é que a gente substitua por um ícone de loading. Então, para isso, a gente vai utilizar a mesma variável, uploading, para fazer a comparação. Então, se estiver fazendo o upload, a gente vai mostrar o loading. Caso contrário, a gente mostra então o icon button. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um padding. Então, aqui, padding, add insets.only, e a gente vai fazer uma margem ali lateral, que vai ser um right 12 pontos. Como child, a gente vai utilizar um center para centralizar o nosso Circular Progress Indicator, e a gente vai alterar o tamanho dele, tá? Porque senão ele vai ficar muito grande. Por padrão, ele tem que ter um tamanho de uns 60 pixels, mais ou menos. Então aqui a gente vai deixar um tamanho 20, para cá, para o nosso Circular Progress Indicator. O child, então, vai ser um Circular Progress Indicator. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem customizar. Então, a gente pode utilizar aqui o Stroke Width. A gente pode colocar 3 para não ficar muito grosso, né, a linha do Progress Indicator. E também a gente pode alterar a cor, né? Então, aqui, para combinar, a gente pode usar aqui o colors.white. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo a codificação direta, mas é legal vocês depois customizarem todo o tema, tá, do aplicativo de vocês quando vocês estiverem fazendo o aplicativo real, beleza? Então vamos atualizar agora o aplicativo e vamos ver então se ele vai fazer essa mudança, né, reativa aqui com base na variável de uploading. Então vamos lá, vamos clicar para selecionar uma imagem. Então vejam que agora ele apareceu o loading e a porcentagem de envio, né? Então, como é um arquivo pequeno e a internet ela é boa, acaba que ele vai ali de 0 a 100 bem rápido, mas o upload foi feito. Então, se a gente for aqui no Firebase novamente, agora vai ter uma segunda imagem aqui que foi exibida, beleza? Então, vejam que a gente conseguiu, então, fazer aqui o upload de arquivos. Então, vamos enviar mais um arquivo, 0 a 100, enviado, e ele voltou aqui para o estado atual. E aí temos 3 imagens no Firebase. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a leitura e o download das imagens. E para fazer essa leitura, pessoal, de uma forma eficiente, depois para os aplicativos de vocês, eu recomendo que a cada vez que você realizar o upload de uma imagem, de um vídeo, etc., você salve a referência, ou seja, o nome aqui, o caminho do arquivo, você salve isso, por exemplo, no Firestore. Tá? Para que você tenha ali o acesso mais rápido ali da leitura da imagem e que você não precise ler o storage diretamente, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Além disso, uma outra coisa importante que vocês precisam fazer é, se você tem uma imagem, por exemplo, ó, veja que essa segunda imagem ela tem 2.4 MB. Então, quando você vai fazer o download dessa imagem, é interessante que
você tem uma segunda versão que seria o thumbnail, ou a miniatura dessa imagem. Então o ideal é que você crie uma Cloud Function, por exemplo, que responda ao upload de uma foto e gere então essa imagem menor, que vai ocupar poucos kbytes, e você então faça o download desta miniatura, desse thumbnail, né? E aí quando o usuário clicar, enfim, ou interagir com essa imagem, então de fato você vai fazer o download, né, da imagem completa, beleza? Justamente para não ficar fazendo o download aqui, gastando banda, né, do usuário, por exemplo, no 3G ou no 4G. Então agora, para a gente fazer a leitura das imagens, tá, a gente vai adicionar algumas propriedades adicionais aqui no nosso Storage Page. Então, primeiro, a gente vai adicionar uma lista de referências, ou seja, que vai ser as referências dos arquivos que a gente vai ter no Firebase Storage. A gente vai ter, então, uma lista de strings que vão ser as URLs de download, ou seja, de cada imagem. Então, se a gente for aqui no Firebase, reparem que essa aqui é o meu endereço, né, a minha referência, mas a minha URL, né, o meu endereço de download é outro. Então, se a gente clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, olha, uma outra URL que é para o download, para você acessar esta imagem. Então, para isso, a gente vai precisar de uma segunda lista. E a terceira vai ser uma outra propriedade do tipo loading, para a gente mostrar, então, um Circular Progress Indicator, antes de eu simplesmente carregar a lista para o usuário, né? Justamente porque eu vou ter que baixar essas imagens, beleza? Bom, na sequência, a gente vai utilizar então um init state, e desse init state a gente vai chamar então um método que vai ser a load images. Então a nossa load images, ela vai ser uma função assíncrona, e o que ela vai retornar aqui? Então primeiro a gente precisa acessar as referências. Então, referências vai receber o quê? Um await do storage, ponto. E aí vocês estão vendo que tem vários métodos, a gente vai utilizar aqui uma referência, e a gente vai acessar a referência da pasta images. Dentro da pasta images, a gente vai conseguir acessar o quê? Uma lista de todas as referências de arquivos que vão estar dentro dessa pasta. E aí, por último, basta a gente acessar aqui o ponto itens, e aí ele vai discriminar ali a referência de cada arquivo que nós vamos ter dentro dessa pasta. Como eu falei para vocês, isso daqui seria o ideal de vocês puxarem esses dados direto do Firestore, tá? Ou de outro banco de dados, pode ser até o banco de dados local, para vocês já terem armazenados essas referências, justamente para você não precisar ler o sistema de arquivos lá da nuvem. Então agora a gente vai fazer um for, né? Então for varref in referências, né, em refs. E aqui o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai adicionar os arquivos. Então arquivos.add, e aqui que vem a parte que eu falei para vocês que a gente vai recuperar a URL de cada referência, né, de download. Então ref. E aí vocês estão vendo que eu vou ter aqui o get download URL, que é justamente para a gente ter acesso à imagem que a gente fez o upload. No final, basta a gente executar aqui um set state, loading recebe false, né? Justamente porque finalizou então o loading da imagem. Para finalizar, né, essa parte de leitura, nós precisamos alterar o body, né? Veja que o nosso body no momento ele só vai ter um container. Então a gente vai simplesmente utilizar o loading. Então se estiver carregando, a gente vai fazer o quê? Um const center, e o child aqui basicamente vai ser um Circular Progress Indicator. Caso contrário, se ele já carregou, a gente vai então trabalhar aqui com uma lista de arquivos. Então para isso eu vou utilizar aqui um padding. Dentro do padding eu vou ter aqui uma margem, né? Então aqui a gente vai utilizar um const add insets pontual, e aqui a gente pode utilizar 24 pontos. E como child, basicamente a gente vai verificar o quê? Se os arquivos, né, estiverem vazios, ou seja, se eu não tiver nenhum arquivo no Firebase Storage, o que a gente faz? A gente basicamente vai exibir aqui um center novamente, com um child e um text informando que, né, não há imagens ainda. Caso contrário, então a gente vai exibir a nossa lista, né, ou seja, a nossa lista de arquivos. Então aqui basicamente eu vou utilizar um listview.builder, beleza? E aqui eu vou ter a nossa função de builder. Então eu vou ter um builder context, e eu vou ter um int que vai ser o meu index, que é um build context,
e eu vou ter o nosso index. Aqui dentro nós vamos ter que retornar então um list tile, que vocês já estão acostumados a trabalhar. E este list tile é que a gente vai começar então a trabalhar. Então o leading, que seria aquele ícone, né, que vai ficar na esquerda, vai ser então a nossa imagem. Então para isso a gente vai usar um sized box, para a gente colocar no tamanho padrão. Vou colocar aqui um tamanho padrão de 60 por 40 para essa imagem. E aí, como child dessa imagem, a gente vai utilizar o image.network. E aqui a gente vai acessar então os arquivos do index, né, para cada index, né, para cada arquivo que eu tenho, ele vai acessar. E por último eu preciso ter o fit, né, então box fit.cover. Bom, terminamos aqui o nosso list tile, agora a gente precisa fazer o title do list tile. E esse title, só para vocês terem a ideia aqui, eu vou colocar a referência. Então vai ser refs de index.fullpath. Beleza? Então aqui a gente está pegando a referência do Firebase, que seria o nome aqui dessa imagem, com a pasta, então seria images barra essa referência. E aqui eu estou acessando o fullpath para a gente mostrar para o usuário. E por último, a gente precisa aqui do item count, vai ser o arquivos.length. Beleza. Então dessa forma, agora ele vai mostrar aqui para a gente o load, e depois que o load se concretizar, ele vai mostrar então uma lista de arquivos. Tá? Então vejam que eu tenho agora 3 imagens, né? A primeira, a segunda e a terceira, que a gente fez o upload, e aqui eu tenho o full path dessas imagens. Bom, e aqui para mais uma melhoria, né, a gente tem que tornar essa lista aqui também reativa, conforme a gente faça o upload. Então agora no nosso método aqui, pick, né, upload image, nós precisamos fazer o quê? Arquivos.add, então a gente precisa passar aqui essa referência. Aqui a gente vai usar um await snapshot.ref.getDownloadURL, e também a gente precisa adicionar ao refs, né? Então add snapshot.ref. E aí dessa forma a gente adiciona o novo arquivo que foi feito o upload. Então vamos atualizar mais uma vez. Ele vai carregar a lista com as 3 imagens. E agora a gente pode tentar fazer o upload aqui de uma nova imagem. Então veja que ele está enviando. E agora, depois que ele terminou, ele já carregou aqui para nós a 4ª imagem, tá, na nossa lista. E por último, tá, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a funcionalidade de deletar uma foto lá no servidor do Firebase. Então, como que a gente vai trabalhar? Então, no nosso list tile, primeiramente a gente vai adicionar aqui um trailing. Esse trailing vai ser um icon button. Dentro do icon button eu vou ter um icon, icons.delete, e nós vamos ter aqui o onPressed, tá? Que basicamente a gente vai chamar então um método deleteImage e vamos passar o índice para que a gente acesse no array, né, e possa fazer todas as remoções. Então vamos lá. A gente vai ter a nossa deleteImage, que vai receber um int index. E agora, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um await storage.ref. A gente vai acessar o nosso array, né, de referências. No index, a gente vai passar para esse método, .fullpath, e aqui a gente vai chamar o método delete. Então, dessa forma, a gente deleta lá do Firebase. Tá? E aqui a gente precisa deixar como assíncrona essa função. E aí também a gente precisa limpar os 2 arrays, o array refs e o array arquivos. Então, arquivos.removeAt, a gente vai passar o index, refs.removeAt, o index também, e por último, a gente vai fazer aqui um setState, apenas para ele atualizar aqui a nossa lista. Beleza? Então, vamos atualizar. Ele vai fazer o carregamento das imagens. E agora a gente vai tentar fazer aqui, né, o delete. Então, vamos deletar uma função. Veja que ele deletou. Se a gente for agora para o Firebase atualizar, ele vai ter aqui apenas 3 imagens. Se a gente deletar mais uma imagem agora e atualizar novamente, vamos ter 2 imagens.
E aí dessa forma a gente mostra ali como fazer então a remoção de um arquivo dentro do próprio Firebase, ou seja, deletando o arquivo lá que vai estar na nuvem. Como vocês viram, é bem simples fazer o upload de arquivos diretamente para o Firebase Storage a partir de um aplicativo Flutter, tanto no iOS quanto no Android. O processo de configuração ele exige ali um certo setup, mas basta você seguir a documentação do Flutterfire e do próprio console do Firebase e você consegue fazer essa configuração. Após esse setup inicial, você não vai mais ter problemas. E além disso, como eu falei para vocês, é interessante criar uma Cloud Function para gerar os thumbnails, ou seja, as miniaturas das imagens, para que você não tenha que fazer o download completo, né, dessa lista de imagens e gastar a banda ali dos usuários que podem estar na rede 3G ou na 4G. Então é extremamente importante que você processe esses arquivos no servidor e você gere, né, arquivos com tamanhos menores para você fazer o download e mostrar esse preview, né, essa prévia ali para o usuário. Beleza? E se você gostou desse vídeo, né, não deixe de recomendar para os seus amigos e deixar o like aqui no canal para que mais pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Vejo vocês na próxima semana e um grande abraço!